Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre a expectativa do jogo desta quinta-feira, 7h15 da noite na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Até a tarde de terça-feira, 4.100 ingressos vendidos, imagino que ao longo das próximas horas tenhamos aí novas parciais, mas uma boa expectativa, quem sabe aí na casa de 10 mil, 11 mil torcedores na Vila nesta quinta. Poderia ser melhor porque o Santos pleiteou a mudança do jogo para quarta-feira, para tarde ou para amanhã de quarta-feira, 11 da manhã ou 4 da tarde, mas a CBF não permitiu, colocou quase todo mundo para jogar nesse horário, né? Mas para atender os interesses da televisão, que tem que ter jogos na quinta-feira, programou o Santos e Fluminense para a noite desta quinta, 7h15 na Vila. De qualquer forma, o que interessa é que o Santos parte para esta partida com uma expectativa muito positiva por parte do torcedor. Obviamente não se sabe ainda qual é o time que o Jorge Sampaoli vai escalar, ele treinou a formação que venceu com o Grêmio, mas treinou com mudanças, com o Carlos Sanches, com o Rodrigo, com dois zagueiros, com o Jorge na esquerda. Existe uma questão em relação ao Jean Mota, que não está 100%, o Jean Mota jogou demais a temporada toda, ele participou acho que quase de todas as partidas, e talvez seja até uma oportunidade para observar alguma outra peça. Eu falo do Cueva aqui, tem gente que fica brava, mas eu acho que depois que o acerto foi feito, depois que você adquire um produto, serviço, um negócio ou contrata alguém, não adianta só ficar reclamando e escantear o cara. Você tem que trabalhar para que dê certo, para que melhore, né? Porque o Santos vai ter que pagar, tem um acordo feito, né? Vai ter que pagar lá na frente. Então o treinador precisa insistir com ele, a torcida tem que ter paciência para que esse cara jogue, né? Porque senão vai ser um novo Leandro Damião da vida aí na Vila Belmiro. Então espero que, se ele tiver a oportunidade, que se ele for escalado, que ele possa começar a mostrar serviço e que o torcedor tenha um pouco de paciência com este jogador que faz parte de uma composição de um elenco que eu sempre digo que ainda está em fase de mudança, um elenco que ainda está em construção, que dispensou aí alguns jogadores. O John, por exemplo, que jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista na Série A2, está treinando já com o Vanderlei, com o João Paulo e com o Everson, recompõe aí o elenco. Outros jogadores são observados, atletas da base, enfim, e o São Paulo tentando recuperar um ou outro atleta que lhe possa ser útil ao longo do ano. Então, quando eu falo do Cueva, falo em montagem de elenco, falo sobre isso, falo sobre jogadores que ainda, o Jobson, por exemplo, ainda não estreou, né? O Santos corre atrás ainda de um centroavante. Essa semana surgiu aí o nome do Borja, não sei, difícil falar a respeito desse jogador, apesar de ter muito cara de forçação de barra esse nome, não vou nem me estender muito, mas nós já vimos casos de jogadores que deram muito errado em alguns clubes e que em outros foram muito bem. Eu sempre falo do Alberto de 2002, né? Ele era um cara que você não acreditava quando ele chegou e ele deu a volta por cima jogando no Santos. O próprio Jean Mota nesse ano é uma prova de que é possível recuperar um jogador, mas não é o alvo principal. Talvez tenha sido oferecido alguma sondagem de empresário, porque o Sampaoli desde o começo sempre quis 3 jogadores, Pato, Jonas ou Ricardo Oliveira. Dentro da realidade, o Pato está fora, o Jonas é difícil de vir de Portugal e o Ricardo Oliveira precisa ter um acerto lá com o Atlético Mineiro, precisa ter alguma liberação de dinheiro, de jogador, enfim. E pela conversa do Pérez, foi a ele oferecido, ele disse que não falou com ele, mas ele pode não ter falado, mas pode ter mandado um WhatsApp, né? Ele não mentiu, mas também, né? Falou, não falei, realmente não falou, mandou uma mensagem, né? Ou alguém em nome dele falou. Tanto é que aquela conversa de que ia vir para cá e depois virar dirigente, o Pérez falou isso em coletivo, o presidente do Santos, né? Que o Ricardo Oliveira ficaria depois aí como gestor, enfim. Eu já falei aqui também, acho que na parte técnica não tenho nada contra. Eu acho que a gente só precisa ver a questão do dinheiro. Mas enfim, isso é um negócio para se tratar ainda nos próximos dias, porque essa novela vai longe. O Santos já ficou em tantas, né? Novela do Pato, novela do Zé Larayan, né? As novelas no Santos elas são enormes, né? Parece o Direito de Nascer. Não termina nunca. A maioria dos senhores talvez nem saibam dessa novela. Eu também não vi, mas eu sei que ela era muito longa. Enfim, vamos aguardar o tal do 9, né? Se é que surge também um nome diferente no mercado. Voltando ao jogo desta quinta-feira, a gente está falando aí
sobre um time provável, né? O Sacha, eu acho que a gente não pode criticar o treinador se ele tirar o Sacha, porque ele tem uma filosofia de jogo, e falei sobre isso anteriormente, uma filosofia que troca as peças também de acordo com a característica do adversário. Não me surpreenderia se o Sacha saísse. Mas em termos psicológicos, em termos de motivação, o cara faz um gol contra o Grêmio, time que ele carrega a vida inteira entalado na garganta, né? Aí tem a chance de jogar em casa, uma partida em que o Santos vai ter um volume ofensivo maior. Acho que poderia ser uma boa oportunidade do Sacha ter sequência, mas entendo todo o estilo de trabalho do São Paulo e respeito. Se eu não entendesse, não respeitasse, não defenderia aqui, inclusive, um contrato vitalício para o técnico do Santos, para que ele ficasse aqui e reformulasse o que fosse preciso no futebol profissional, no futebol de base, porque esse tipo de profissional, quando você encontra, você não pode deixar escapar de jeito nenhum. Então vamos ver, o Fluminense vem de uma derrota contra o Goiás em casa, um jogo que foi muito complicado, teve chuva, teve queda de energia, o Fluminense perdeu o pênalti, o Fluminense tem o Pedro, o centroavante, voltando, né? Ainda não está 100%, mas o Ganso não vai vir, né? A gente queria tanto ver o Ganso aqui, né? Com o estilo de jogo que o Fernando Diniz coloca no Fluminense, parecido com o que o Santos tem, né? E o Ganso poderia aí, né, falar na cara do São Paulo aquela gracinha que ele falou lá quando chegou no Fluminense, né? A gente tem que entender, porque ele estava aí dando sopa no mercado, estava aqui em Santos, estava se oferecendo, e o São Paulo que o treinou no Sevilha não o quis. Então algum motivo deve ter. Queria muito ver o Ganso jogando contra o Santos na Vila, mas não será possível desta vez. Então o Fluminense, por estilo, por característica, talvez dê ao Santos uma oportunidade rara de atacar e ser atacado, né? Um jogo mais aberto, mais franco. Não sei se por essa característica o São Paulo está imaginando algo diferente no aspecto tático. Mas de qualquer forma, independentemente dos outros resultados da rodada, se o Santos partir com mais uma vitória, sair nessas duas primeiras rodadas, ganhou fora, se ganhar do Fluminense, tem o CSA fora de casa no domingo, né? Ele tem um caminho interessante até a parada para a Copa América. O Santos pode, por que não, terminar essa etapa entre os primeiros colocados, primeiro, segundo colocado do campeonato. Portanto, é importantíssimo vencer esse jogo na Vila Belmiro. O Campeonato Brasileiro ele tem como característica um perde-ganha muito, muito grande, né? A gente muitas vezes surpreendido, mas pela forma como o Santos vem se comportando, a gente imagina que a equipe possa ter um rendimento em casa, como teve contra o Vasco, como teve contra o Atlético Goianiense e como teve contra a equipe do Corinthians. Então, eu imagino que o Santos vai pressionar, vai ter posse de bola, vai criar muitas oportunidades para buscar esse resultado que, eu repito, é bastante importante, talvez com a volta do Rodrigo para dar mais criatividade ali na frente. Santos e Fluminense, que sempre me remete àquele jogo de 1995, a geração que ficou marcada pelo erro de arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, né? O time de 95, para os mais novos, como o produtor aqui que não viu, já viu alguns lances porque eu obriguei a ver no DVD, o time de 95 era um time espetacular. O time de 95 ele era tão bom quanto o de 2010 e o de 2002. Não sei nem se não era melhor, viu? Vou te falar. Porque o Giovani era um jogador sensacional, teve aí no lançamento da nova camisa do Santos, que aliás a Umbro é outra que pode ficar o resto da vida no Santos, né? Ou marca para fazer uma camisa decente, digna para o Santos, a Umbro. A camisa lindíssima que foi lançada essa semana. Então tinha o Giovani e tinha outros caras que estavam jogando demais, né? Até o Edinho, o goleiro, filho do Pelé, pegou bolas impressionantes naquele ano. Mas tinha o Marcelo Passo, tinha o Camanducaia, tinha o Macedo, tinha o Robert, tinha o Jameli, tinha o Wagner, né? Do meio para frente era muito cara bom de bola. E foi uma pena, porque aquele jogo de 95 contra o Fluminense foi um resultado que ninguém esperava, uma virada épica, heróica, né? E que todos imaginavam que fosse se repetir contra o Botafogo na final, só não aconteceu porque, enfim, todo mundo sabe a história, né? O que aconteceu lá naquele dia. Eu estava no jogo, Santos e Botafogo no Pacaembu, que manchou para mim o futebol brasileiro, porque aquele time merecia ganhar um título. Felizmente, alguns anos depois de passar pelo Barcelona, pelo Olympiacos, o Giovani compôs o elenco campeão paulista de 2010 e da Copa do Brasil.
porque o Giovani também voltou em 2005, que foi outra vergonha tudo que aconteceu naquele ano, e o Giovani acabou sendo mandado embora do Santos pelo seu Vanderlei Luxemburgo, né, porque ele não queria que alguém brilhasse mais do que ele no clube, né, enfim, jogamos 2006 com um time de operários e tínhamos um craque na mão que foi mandado embora, coisas de treinadores brasileiros, tá certo? Então, só para reforçar, porque esse momento, cada vez que o Santos joga com o Fluminense, quem viveu aquele jogo não esquece, né? E a gente espera, assim, mais uma vez, uma grande apresentação, que seja digno dessa história, que sempre nos lembra do fantástico time, né, do ano de 1995. Portanto, vamos aguardar, vamos torcer para uma boa apresentação do Santos, com qualidade, com tranquilidade, principalmente com posse de bola, com finalizações e com o torcedor apoiando, que é sempre bastante importante. Então o Santos tem este direcionamento agora para o Campeonato Brasileiro, tem que aproveitar. E só um detalhe para fechar aqui este vídeo, né, é uma pauta eterna essa coisa Pacaembu e Vila Belmiro, né? Os dirigentes querem jogar no Pacaembu bastante porque dá dinheiro e porque abre oportunidade de mais torcedores assistirem os jogos. Eu sou defensor de que o Santos jogue com muita regularidade no Pacaembu, muito mesmo. Acho que tem que se presentear o torcedor de São Paulo. A gente sabe que não é fácil subir e descer a serra, que não é fácil pegar a operação comboio, pagar em pedágio, enfim, gasta com alimentação, é um custo elevado. Para alguns é sempre muito melhor jogar no Pacaembu, quem é de São Paulo e da Grande São Paulo. Ok, eu entendo isso. Mas do mesmo jeito em que um dirigente do Vasco falou para um amigo meu que o Santos, quando joga na Vila, já ganha a partida na Serra, porque quem se hospeda em São Paulo e tem que descer, encara todo esse trajeto de estrada e coisa e tal para chegar até a Vila Belmiro, vai me impressionar o fato de que, a não ser que se encontrem na Copa do Brasil, de novo, o Corinthians não vai jogar na Vila Belmiro em 2019, né? Jogamos lá na Arena do Corinthians, jogamos no Pacaembu, vai jogar de novo no Pacaembu, transferiram a partida, né? O clássico, claro que vai ter pressão, claro que vai ter apoio, vai ter mar branco, vai ter aquilo tudo, mas o Sampaoli e os jogadores hoje, eles preferem jogar na Vila. A Vila tem um caráter, uma questão técnica, né, de pressão, por mais que o Pacaembu tenha, mas alguém precisa perguntar para o treinador e para os jogadores por que eles preferem. Eu já ouvi dizer lá no passado que tinha jogador que preferia porque ia embora cedo para casa. Saía da Vila, 5 minutos depois estava nos seus apartamentos aqui, canal 1, canal 2, canal 3, enfim, pertinho. Eu só preciso entender, e eu acredito que seja por isso, pela questão do gramado, pela questão da pressão, e a Vila ficou fechada há um tempão. E o Santos transfere um jogo deste tipo para o Pacaembu. Eu sempre tenho falado aqui e que isso seja relevante em algumas fases mais à frente da Copa do Brasil. A Vila não é jogo para ganhar dinheiro, não essa Vila de agora. A Vila do futuro, que tem aí a história do Bolton Group, que aliás nós estamos esperando novas notícias, né? A Vila, quando couber mais gente, se é que vai o projeto elevar tanto assim a capacidade da Vila, para ganhar dinheiro no futuro. Hoje ela é feita para ganhar jogos. E o Santos ganhou do Corinthians de 1-0. Ninguém pode afirmar que se o jogo fosse na Vila, naquela oportunidade do Campeonato Paulista, o Santos venceria de 2-3. Mas enfim, a gente tem que entender e respeitar o aspecto técnico e profissional. O Campeonato Brasileiro é enorme, tem rodada para chuchu, dá para ganhar muito dinheiro jogando no Pacaembu e em outros estádios. Neste caso específico, e eu repito, sou um defensor de muitos jogos no Pacaembu, porque a torcida do Santos aqui muitas vezes deixa o time de lado, né? A verdade, perdão senhores, o ideal era que a Vila tivesse sempre 15 mil pessoas, não tem. Tem dia que não tem nem 10, tem dia que não tem nem 8. Então eu, por conta disso, não acho que devamos ter todas as partidas aqui. Santos é de Santos. Não, Santos é de Santos, mas tem que prevalecer também o bom senso. Tem que levar os jogos para São Paulo. Mas especificamente neste caso, como nós já tivemos um Santos e Corinthians em São Paulo esse ano, um comando do Santos, né? Teve os outros comandos do Corinthians. Eu acho que nesse caso deveria ser na Vila Belmiro. Enfim, a não ser que lá na frente, na Copa do Brasil, os dois times se encontrem, tá certo? Não fiquem bravos, não fiquem com raiva, é só uma reflexão. Eu sei que tem muita gente de São Paulo que vai dizer, não, a Vila cabe menos, dá menos dinheiro, a torcida não vai, mas eu estou me atendo ao aspecto técnico, ao teor
de esportivo, né? E levando em consideração o que diz o treinador e o que dizem os jogadores. Mas já está marcado, não vai mudar mais, né? A não ser que o Santos consiga com a CBF, mas ao que tudo indica já está oficializada esta alteração. Aguardemos o que vai acontecer aí neste jogo. Tomara que lá no Pacaembu o Santos ganhe bem do Corinthians, que sem dúvida é um time que vai brigar lá na parte de cima da tabela do Campeonato Paulista, até do Campeonato Brasileiro, até por característica, por ser um time muito forte defensivamente, vai arrancar ponto de muitos aí no campeonato. E só para fechar mesmo, eu estava falando de montagem do elenco, né, produtor? Tem algumas coisas aí acontecendo, o Arthur Gomes deve ir para a Chapecoense. Acho que é uma boa. A história do Santos recente mostra que alguns jogadores saíram e voltaram melhores de empréstimos. O caso do Wesley, por exemplo, que tinha ido para o Atlético Paranaense, voltou bem. Tem outros que vão e não voltam mais, e tem outros que vão e não tem jeito. Mas acho que para o menino Arthur Gomes, tem muita concorrência na posição dele, vai ser uma boa. Enquanto o Santos procura aí o seu tal camisa 9. Tá certo, meus amigos? É isso. Queria agradecer a todos pela audiência mais uma vez. Peço que quem não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, curta o nosso vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações. Deixa eu mandar abraços aqui no final para o Dr. Nelson Marfil, da Clínica Endocentro, grande alvinegro Nelson Marfil. Também um abraço para o Nicolau Obeide, o homem forte da CDL aqui de Santos, tá certo? Um abraço para o Nicolau Obeide, grande santista. Aliás, agora eu estou todos os dias no CDL no ar, na Rádio Litoral FM, eu faço um comentário todo dia, o programa é das 6 às 7 da noite, em 102.1 da Litoral FM, no site litoralradio.com, tem no Facebook também a transmissão. Então, todos os dias eu estou entrando lá com meu amigo Zé Torquato para comentar as notícias do Santos, as notícias do futebol. Os senhores sabem, eu tenho um programa de entrevistas, um programa jornalístico na Santos FM, que é o Entre Linhas, e apresento um programa de esportes na Rádio 9 FM de São Vicente, segunda, quarta e sexta, o Esporte em Destaque. Agora, voltando ao Litoral, fiquei lá durante muito tempo no grupo Musicom, né? Apresentei lá o Globo Esportivo, também o Litoral FC. Estamos retornando via CDL no ar com um comentário diário a respeito do Santos e do futebol. Então, um grande abraço também ao Nicolau Obeide e ao Zé Torquato, tá certo? Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço. Voltamos na hora que a bola parar de rolar, depois de Santos e Fluminense na Vila Belmiro, nesta quinta-feira. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.